Olá pessoal, tudo jóia? Começando para você mais um OAB na TV. Quero já te convidar a participar com a gente, a acompanhar também a nossa programação através das redes sociais. A gente tem o nosso canal no YouTube, TV Alba. Se você não se inscreveu, aproveita a oportunidade, vai lá, interage com a gente através aí dessa plataforma importante. Tem lá o chat, você manda sua pergunta, traz também sugestão de entrevistados e vai ser muito bacana. Aqui no nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante que são as tecnologias. A gente está em um ano eleitoral, 2022, você vai eleger o presidente, o governador do seu estado, deputados estaduais e federais e senador também. E qual o papel, dessas novas tecnologias nessa eleição? Quem vai responder para a gente e tirar todas as dúvidas dessas novidades é a doutora Tamire de Monteiro. Gente, ela é presidenta da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação. Bom, primeiro, dar as boas-vindas, agradecer sua presença aqui com a gente e saber de todas essas novidades. São muitas. Muitas. Obrigada pelo convite. Terão muitas novidades. Daqui em diante, a tecnologia ela não para, as informações dia após dia, a gente sempre acorda no susto. Eu acho que daqui até as eleições a gente vai ter um monte de entrevista para poder dar, para poder esclarecer sobre isso aí. É um tema extremamente importante, não só para a sociedade, mas também para os políticos, que estão nessa seara das eleições, Com certeza. E o mais importante, doutora, é que o eleitor, os candidatos e os assessores, principalmente de marketing, nesse processo, saibam utilizar essas ferramentas de forma positiva. A gente teve na eleição passada, o impacto das fake news, Muitas pessoas não sabiam, ainda não conheciam, não desconfiavam que ali estavam informações fraudulentas e propagavam, encaminhavam e teve um impacto direto nas eleições. Como é que você avalia esse ano o impacto dessas fake news, a forma que o eleitor já recebe essa notícia, ele está mais assim ciente do que deve filtrar e não encaminhar e qual o papel também do TSE, nessas novas parcerias que foram firmadas que trazem mais segurança para o processo eleitoral? Olha, bastante importante a sua pergunta. Primeiro eu vou começar lá atrás. Sim. As fake news sempre existiram no mundo político e na sociedade. A gente pode ver, a gente voltando a séculos e séculos, cavalo de Troia. Foi uma das primeiras fake news que teve no mundo, Então, burlaram uma mentira de que era um presente e lá tinham soldados que invadiram Troia, os romanos conseguiram. Então, aquilo é uma fake news, As fake news existem desde que o mundo é mundo, desde que existe sociedade. As fake news eram, por exemplo, as notícias falsas, as fofocas, que não eram verdadeiras, eram nas praças, nas janelas de quem passava. Só que transcendeu. Com a tecnologia, essa velocidade foi maior, Exatamente. Aí veio a internet, e a internet com a facilidade, com a rapidez que ela tem, a transicionalidade disso aí, fez com que a disseminação fosse rápida, em milésimos de segundo, e um rastro de pólvora. E essa eleição, como é que você avalia, que será? Você acha que as plataformas estão melhor preparadas para fazer esse filtro que é importante? Eu vi que já tem algumas coisas já funcionando há um tempo, que é a capacidade de encaminhamento menor. A gente viu agora aí falando sobre o Telegram, as questões de estar segurando mais esse aplicativo que não tem tanto controle como, por exemplo, o WhatsApp. O que é que tem aí de novidade nesse sentido que vai facilitar ou dificultar o processo da propagação de notícias verdadeiras ou falsas nesse período eleitoral? Eu acho que o grande mote de toda a campanha dessa questão da informação, da desinformação e fake news, começa com informação. Sim. A gente vamos combater a desinformação, mas vamos primeiro focar na informação. A desinformação nasce efetivamente da falta de educação digital. As plataformas existem, a gente fala as plataformas conhecidas, porque existem as plataformas populares e as plataformas que não estão muito populares, que disseminam da mesma forma. O TSE ela vem lutando bravamente contra as falsas notícias, as fake news. Isso nasceu desde a campanha lá nos Estados Unidos, foi que Snowden, naquela questão toda, foi exilado para outros países. E tem uma questão muito importante, uma entrevista que ele deu há uns 2 anos atrás, em um lugar que a gente não sabia onde era, mas foi dado o link para algumas pessoas que têm interesse. E eu ouvi a entrevista dele, muito interessante. Ele falou, olha, vocês estão focados
no que está hoje. Quem programa e quem faz isso, nós estamos há 500 anos após o que vocês estão vivendo agora. Isso é um susto muito grande. Então, frear a tecnologia, eu falo assim, de uma forma popular, é como varrer areia da praia. Não tem como você frear a tecnologia. Agora você tem como educar, você tem como fazer parcerias, você tem como fazer projetos com as plataformas para que eles ajudem dentro da nossa legislação para que que não seja propagador de notícias falsas. Mas a gente tem que ter um porém. As plataformas que a gente chama de provedores de conexão, é verdade, eles têm a liberdade, ele como fosse um agente transmissor de notícias. As notícias que dá, falsas, verdadeiras ou qualquer tipo de notícias, ele se dá através de uma outra pessoa, de empresas. Ele é somente um veículo daquelas notícias. Tem até uma PL nova, né? 3690, por exemplo, que ele tenta vetar essas, inclusive muito mal escrita. Muito mal escrita, precisa de muita avaliação, está tendo muito burburinho lá no Planalto. Mas. Tenta vedar. Hã? Ela tenta vedar o quê? Olha, ela tenta dizer que plataformas de conexão, tem até 2 milhões de usuários, tem que ter escritório aqui no Brasil, eu acho válido. Mas como é que a gente vai controlar os programadores, as pessoas que fazem aplicativos de conversas? Como é que a gente vai controlar os programadores que já estão há muitos anos na frente da gente? A gente foca em 4, 5 empresas, mas tem milhares de outras. E outra coisa, tem um marco civil da internet, que é uma lei muito bacana, que poderia ser melhorada. Uma nova PL, para mim, seria assim uma questão mais política de dizer o que está fazendo, mas muito mal escrita. A gente precisa muito mais trabalhar sobre isso, sabe? Está mais atento aos detalhes do que já existe, né? Essas novidades que já estão surgindo aí a todo tempo, como você bem disse, que estão bem à frente do que a gente está observando aqui nesse âmbito, né? E incluir no que já tem, né? Com todo o cuidado. Agora, me chama a atenção, doutora Tamílide, principalmente o que aconteceu, né? Nas últimas eleições, quando a gente teve um presidente eleito que não participou de nenhum debate e que utilizou como plataforma de campanha as redes sociais. Sim. Né? E aí eu lhe pergunto, analisando, como você bem disse, esses aplicativos, essas redes que muitas vezes a gente não tem, né, um controle, que não está nessa parceria com o TSE, ou mesmo as que estão, pessoas que divulgam ou que utilizam essas plataformas de forma negativa têm a sensação de que não estão sendo observados. Parece que a internet, ainda hoje, é vista como terra sem lei, né? Isso é fato, isso melhorou, o direito cibernético está mais avançado. A gente pode ter essa segurança de que, mesmo que esteja acontecendo no momento algo errado nas redes sociais, tem gente de olho, essas pessoas serão encontradas ou ainda ficará assim nessa coisa do arbitrário, né, do empírico, que a gente não sabe o que vai acontecer? Olha só, eu canso de falar. Internet é terra com lei. Com lei, que bom. Né? A gente tem mecanismos para isso. Não existe anonimato na rede. Tudo deixa rastro. Pode até alguns se tornarem mais difíceis da gente chegar à autoria de uma postagem ofensiva, de uma postagem violenta, de uma postagem como teve recentemente de uma escola, trazendo um caso concreto aqui, né? Que teve uma escola que teve a mensagem que ia ter um massacre. A gente tem como chegar à autoria disso aí. Não existe anonimato na rede, né? O que a gente pode entrar nessa questão é de que já existem leis efetivamente, existem mecanismos técnicos que podem se chegar efetivamente à autoria. Eu acho que a liberdade de expressão é um dos bens maiores que a nossa Constituição tem. Eu acho que ela tem que ser, sim, 100% colocada, mas nos limites em que eu posto contra uma pessoa, contra uma empresa, eu afeto a reputação dessas pessoas, sejam políticos, pessoas, ela tem que ser penalizada. E tem lei para isso, tanto na Maria da Penha, quanto no ECA, quanto em várias nuances do direito penal, tem como a gente chegar.
qual é a dificuldade hoje, né, que encontramos para identificar essas pessoas, saber onde elas estão? As pessoas, às vezes, deixam, né, de procurar mesmo, de entrar com um processo contra... Vamos pegar aqui um exemplo banal. Os perfis fakes que vão lá e geram ofensas, esses perfis fakes que também divulgam notícias e fazem cards mentirosos, e aí a gente pode trazer para a política, né, e exemplificar também. Qual é a dificuldade, né, de identificar e de penalizar essas pessoas e de tornar cada vez mais essa eficiência pública, para que as pessoas tenham a tranquilidade de que o crime cibernético, como você bem disse, né, aqui é terra com lei também. O crime existe, vai ser identificado e pagarão por isso. Ela é efetiva. Sim. As pessoas precisam se encorajar. Elas não precisam ter medo de procurar um profissional especializado, por exemplo, para entrar na justiça, fazer a coleta de dados de forma efetiva, porque não adianta printar. As pessoas têm aquela ideia, olha, eu printei isso aqui e, doutora, eu quero que você descubra isso aqui. Olha, não tem. Eu preciso que, na hora que a pessoa ofendida, as pessoas que estão tendo assim, encaminhamento de mensagens que são ofensivas, que causam infrações ou então crimes mesmo, elas precisam procurar um profissional especializado, porque o grande mote da coisa é a gente fazer acautelar esses dados, acautelar provas. As provas são importantes. Então, não adianta você demorar. Então, como é que está tendo? A justiça, ela está, sim, sendo capacitada para poder agir nessa situação. Um ano atrás, por exemplo, quando o profissional de direito digital, a gente procurava autorias de crimes de pedofilia, por exemplo, de perfis falsos, políticos que sofriam isso, por exemplo, a petição do profissional de direito digital era praticamente um tutorial. Imagine, você só não pedia, você tinha que explicar ao juiz como é que ele tinha que proceder. Hoje, os juízes são mais preparados para isso. As pessoas têm que perder o medo e não achar que, olha, daqui a um mês... Mas a justiça está acompanhando na mesma velocidade? Porque eu lhe digo, a gente aqui noticiou casos, né, de crimes cometidos na internet. Agora mesmo viralizou, inclusive, né, que foram aquelas vendas de eletrônicos, entrava na conta da pessoa e começava a vender telefone, geladeira, se fazendo passar porque tomava conta mesmo do cadastro, da senha, né, de tudo ali da rede pessoal. E a gente não viu essa velocidade, né? Nem de reação do Instagram, ao ponto de bloquear, né? do grupo Meta, digamos assim, porque também houve no Facebook, como da própria justiça, porque foi feito queixa, foi procurado advogado, tudo aconteceu e várias pessoas, né, adquirindo prejuízo e nada. A primeira coisa é procurar um profissional especializado na área. Tem poucos profissionais nessa área? Tem muito pouco profissional. Eu sinto muita falta aqui na Bahia de profissionais especializados, porque a gente precisa ter um conhecimento técnico de tecnologia, a gente precisa ter um conhecimento técnico em direito, das leis, né? A gente precisa ter... Eu sinto muita falta de colegas aqui na Bahia, efetivamente, para a gente poder litigar de forma igualitária. A primeira coisa é procurar um profissional e fazer, não apagar, não bloquear. A primeira coisa é coleta de provas. É a parte mais importante, né? Coletou provas de forma técnica, ser rápido e ser estratégico. Depois disso, procurar, por exemplo, a delegacia de polícia junto com o profissional, porque o próprio boletim de ocorrência, ele serve como ata notarial e de forma gratuita. Você não precisa pagar uma ata notarial para aquilo. Então, você pode fazer um boletim de ocorrência e a polícia ela pode conseguir investigar. Tamires, a polícia está conseguindo investigar, ela não está sendo, infelizmente, capacitada, tendo a capacitação necessária para agir dessas formas. Salvo alguns policiais que a gente faz a capacitação em alguns cursos de pós-graduação ou curso de extensão. Salvo, assim, no universo, eu vou botar assim, 1 ou 2% dos policiais. A justiça ainda é muito morosa, né? Infelizmente, a justiça ela é muito morosa e ela tende a ficar lá no último vagão do trem. Por isso que eu falo, às vezes a petição que a gente faz, um pedido simples de 3 folhas, consegue chegar a 40, porque a gente tem que dizer ao juiz que é uma URL, a gente tem que dizer ao juiz que é um provedor de conexão. Dizer o beabá. Exatamente, né? A gente acaba dando uma aula de direito digital. Então,
Tem como sim, tem como. Agora, as pessoas precisam perder o medo e procurar efetivamente, que eu acho assim, enquanto a gente não penalizar efetivamente essas pessoas, ou um grupo de pessoas, ou uma quadrilha, né? Uma quadrilha especializada, a gente não penalizar, a gente não correr atrás, eles vão continuar fazendo. Ontem mesmo eu recebi 3 notícias de golpe de clientes meus. Olha, eu sofri o golpe, olha, então, o que eu faço? Vamos judicializar. Vamos atrás deles. Vamos dar um intervalo, porque o assunto rende. É. Tenho certeza que nas nossas redes o pessoal está lá interagindo bastante, contando casos, né? Querendo saber como denunciar, querendo saber como perder esse medo, porque ainda tem isso, Sim. né? A gente tem casos, inclusive, de pessoas que foram coagidas a pagar um valor para ter a rede de volta, né? E aí empresários, né? Profissionais da área da medicina também, que utilizavam aquela rede social como forma de propagar, né, os seus serviços e que foram totalmente lesados. Doutora Tamiri de Monteiro é a nossa entrevistada de hoje aqui no nosso OAB na TV. A gente está falando sobre o importante papel dessas tecnologias que estão ao nosso dispor e de que forma essas tecnologias vão impactar nas eleições deste ano. A gente está trazendo um universo amplo para debater com vocês e vamos falar no próximo bloco também sobre urnas, as redes sociais do momento, quais são os pequenos golpes que a gente tem que estar atento. Estamos aqui com uma enciclopédia desta área do direito cibernético e já a gente volta com esse bate-papo. O intervalo é rapidinho. Estamos de volta, pessoal. E nos bastidores o papo continua, viu? Porque esse assunto rende bastante. Tenho certeza que você que está em casa já ficou com várias dúvidas, né? Começou a lembrar daquele amigo, daquela amiga que teve a rede social invadida e fica querendo saber o que fazer. Mas vamos voltar um pouquinho para a questão eleitoral, né? Para a gente falar de segurança, para a gente falar da tão famosa urna eletrônica. Eu estava olhando que, por exemplo, o processador novo, né, são 18 vezes, ele é 18 vezes mais veloz do que o antigo de 2015, me parece. Quais os benefícios disso? O que você poderia falar, doutora Tamires, da segurança, né, da nossa urna eletrônica? Eu falo que a urna, ela é confiável, né? A segurança, quando a gente fala em tecnologia, ela melhora a cada dia. Então, você fala, olha, é seguro, mas eu acho que ela é muito mais fácil falar em confiável. Tem várias linguagens de programação ali, né? Não há nada até agora que desabone a urna eletrônica, que desabone a programação, a linguagem, a segurança, mesmo porque tem órgãos externos que eles auditam, por exemplo, eles podem olhar o código-fonte das urnas, como o Ministério Público, OAB, outros órgãos externos. Quando se abre a urna, o TSE permite, por exemplo, que órgãos externos eles consigam ver e possam aferir isso. Qual é o sistema utilizado que garante assim essa segurança? Olha só, eles têm, primeiro que as urnas eletrônicas elas não são conectadas à internet, então a gente já tem a segurança de que não há agente externo, por exemplo, tentando fazer um DDoS que é um tipo de ataque, né? Ou um ataque cibernético. A programação, lógico, você programa uma coisa no computador e as fontes vêm da internet e tal. Mas isso ele é bloqueado no momento da urna. O sistema eleitoral ele é feito por várias linguagens, como C++, Java, é um conjunto de linguagens, né? Então, é complexo, mas eu acho que é extremamente confiável. Acho que não tem problema de dúvidas das urnas eletrônicas. Eu acho que o Brasil é um exportador. Ao contrário, é um exportador dessa tecnologia e dessa democracia, essa rapidez, né? E vejamos, olha só que lado bom das urnas eletrônicas que as pessoas às vezes não imaginam. As urnas eletrônicas, elas são inclusivas. Eu ia falar agora, e esse ano tem novidade ainda mais, né, nessa questão da inclusão, né? Vai ter o intérprete de Libras, eu estava acompanhando. Veja só, né? Quem não ouve, ela consegue ver a foto do seu candidato. E que tem problema de cegueira, é cego, ele tem braille. Olha só que bacana, nas urnas eletrônicas, ela não enxerga, mas ela consegue ver os números. Ela não ouve, mas ela consegue ver. Então, a gente pensa, olha, eu quero a cédula, mas a gente não vê o lado inclusivo. Já pensou se fosse cédula?
Como é que uma pessoa que não lê, que não vê, será que realmente é aquilo que ela está tendo? Eu acho que tem esse lado inclusivo das urnas eletrônicas, além de ser muito confiável. Não há nada até agora que realmente possa macular as urnas eletrônicas. Eu acho que a tecnologia sempre ela vai estar avançando. O que foi 2015 para 2022, claro que passou por várias transformações. A tecnologia não para, né? A tecnologia está há 500 anos do que a gente está. Então, daqui, acho que até outubro as coisas já ainda Já tem. vão ter mudanças Vai ter. novas, né? Hoje a gente já acorda no susto, amanhã já tem outras coisas novas e assim por diante. E com relação à legislação, a gente tem alguma nova lei aí para esse pleito que a população precisa estar atenta? Olha, a população precisa estar atenta, primeiro para o Marco Civil da internet, se for o caso, né, para a questão das fake news. E como o TSE ela não tem o poder de legislar, o que ela fez? Ela fez acordos de cooperação técnica com os grandes, maiores grupos de rede social ou provedores de conexão, tecnicamente falando, com o WhatsApp, ontem com o Quay, depois com o WhatsApp, né, que é o Facebook Meta, com o Twitter e está tentando fazer com o Telegram. Tem um projeto de lei, como eu falei antes, que está tendo muito reboliço lá, né? Onde ele quer limitar, por exemplo, provedores de conexão que tenham até 2 milhões de pessoas, precisam ter cadastro no Brasil, elas precisam informar se é conteúdo jornalístico, tem que pagar. Só que o jornalismo ainda, eu acho que vetar o jornalismo ainda, para mim, é meio dolorido, porque a gente chega na seara da censura, sabe? Do conhecimento, da disseminação da informação de qualidade, né? Exatamente, porque tem muitos jornalistas, vocês são transmissores daquelas notícias, né? Eu acho que nesse meio a gente precisa colocar a educação digital e tratar a desinformação ou as fake news, porque nem tudo é mentira, mas às vezes é desinformativo, né? Precisa ter essa notícia falsa, por exemplo, teve um acidente ali na Avenida Paralela, é uma notícia falsa, não está tendo. Mas a desinformação e dizer, por exemplo, que a vacina não é uma coisa boa, é uma desinformação. A gente precisa ter isso. Esse cuidado e que seja melhor fiscalizado, né? Exatamente. Não banido, não eu acho que censurado. Eu acho que se a pessoa se sentir ofendida, eu não posso me doer por outra pessoa. A honra da pessoa ou do partido daquela pessoa, ela tem que se sentir. E ela procurar efetivamente os meios técnicos, jurídicos, de direito, para poder acionar a justiça e aí tratar isso com celeridade. O grande mote agora dessas eleições não são somente as pessoas de marketing eleitoral. Ela precisa estar junto não só com a assessoria jurídica especializada eleitoral, mas eu aconselho, isso é uma sugestão que eu dou para todos, não só para a sociedade, mas como os candidatos. Envolvidos no processo, exatamente, né? Que coloquem pessoas especializadas em direito digital, porque o direito digital, ela anda em conjunto, sabe? É uma somatória, ninguém toma o lugar de ninguém, né? A gente soma, olha, o meu conhecimento técnico está nisso, o Marco Civil a gente pode implementar nisso, a cooperação técnica feita com o TSE, ela foi burlada, então como é que a gente vai fazer isso? Como é que faz essas coletas de provas digitais através de blockchain ou outro tipo de coisa? Então, eu acho que a gente precisa ter um corpo nessas eleições efetivas, sabe? Até para que dê mais visibilidade aos profissionais que se interessam pelo direito cibernético, Sim. que existe ali oportunidade de mercado para eles. Eu me lembro quando a gente teve uma entrevista com você mesma aqui, Tamiri, você disse que tem poucas pessoas no mercado porque a capacitação também é cara. E aí o profissional do direito, às vezes, não quer fazer aquela especialização que muitas vezes não tem aqui no estado, tal, e é um investimento na carreira.
E se a gente vê a oportunidade, poxa, vale a pena eu investir. E aí os resultados, quem vai ganhar é a população, porque cada vez mais as pessoas vão ter consciência de que entrando na justiça para um processo da área digital dá resultado, tem advogado especializado, né? Os policiais estão sendo melhor treinados para como lidar com esses casos quando chega ali uma situação na delegacia. Ainda está muito solto, né? E a gente precisa aqui aproveitar, né, essa oportunidade aqui na TV para dar visibilidade a esse tema e que as pessoas precisam olhar os detalhes e cuidar também dessa terra que tem lei. Tem lei. Tem lei que a gente precisa conhecer, informar e levar o conhecimento para o pessoal que está em casa. Eu estava lendo a nossa pauta e me chamou a atenção também nas últimas eleições o papel importante, né? Importante, eu digo, na colheita de votos, principalmente no interior, dos robôs e Big Data. Ah, como assim votos? Votos porque chega naquela população ali, né, nos lugares mais remotos, através de grupos de WhatsApp, né, e eu queria saber o que é, né, queria que você explicasse para as pessoas o que é, né, como funciona e como a gente tem que ter malícia quando recebe alguma coisa dessa através da internet, através das redes sociais. Eu acho assim, quando a pessoa recebe informações que não sabe a origem, a primeira coisa é desconfiar. Pé atrás. Olha, tem alguma coisa errada aí. Todo mundo recebendo isso, tem alguma coisa errada. Primeiro que a robotização, ela está sendo rechaçada por essa PL, que é um lado bom, né? E vai ter um controle disso, porque tem mensagem de texto também. Olha, né? Só, controlar a internet é muito difícil. E a velocidade que isso chega, pois né? Pois é. Então, assim, uma mentira falada várias vezes, né? Continuadas vezes, na internet, ela se torna uma verdade. Né? Por isso tem que ter rapidez de um profissional que faça a coleta de prova, leve ao TSE, à justiça, olha, está tendo robotização, aqui as pessoas estão recebendo essa mensagem de desinformação, fake news em massa e a gente precisa vetar. Olha, as mensagens encaminhadas, a gente também consegue botar na blacklist do WhatsApp do Meta. Sabe sim. Aqueles setinhas? Sim. A gente consegue ter o endereço daquilo ali. Só um profissional habilitado que consiga abrir o código-fonte consegue pegar aquele endereço e fazer o blacklist daquelas mensagens. Elas não conseguem mais ser encaminhadas. E isso se consegue com um profissional habilitado. E como você falou, é uma área muito cara para se investir no direito, é muito cara. Não é fácil. São cursos que custam muito altos. Às vezes você tem que sair de Salvador para São Paulo, você tem que fazer cursos online, você paga muito caro, mas é uma área que vale a pena. Porque no futuro tudo vai se misturar. Né? Não só eleitoral, mas família, eu já atuo em família com direito digital, né? Os profissionais atuam também em direito tributário, empresarial, a gente já atua em direito digital em várias searas. Se tratando de eleição, seria um investimento para os candidatos, efetivamente, ter profissionais, e tem muitos excelentes profissionais aqui na Bahia, infelizmente poucos técnicos. É o que eu gostaria de ter muito mais. Né? É o que eu falo, quando eu dou aula de direito digital, na pós-graduação, assim, olha, eu gostaria muito que tivesse centenas de colegas para que a gente pudesse disseminar mais aquela informação. Dividir a mesa de uma forma mais igual, discutir de uma forma técnica, por exemplo. Né? Que bacana, é importante a gente saber que esse caminho, né, tá acontecendo, está sendo trilhado e que sim, cada vez mais pessoas estarão aí inseridas, né, nessa realidade que não é do futuro, né, como a gente disse, já está. Até para ontem, eu falo, tecnologia a gente é para ontem. Verdade. Porque você já acorda no susto, né, tá sempre inovando, é sempre uma coisa nova. E assim, eu acho bom o TSE, né, ter feito essas cooperações técnicas, esses convênios, essas parcerias. Eu acho que não amedronta, mas dá uma freada para aqueles muros enormes de freio celulares. De arrumação. Exatamente, porque ele não pode legislar, ele pode fazer uma cooperação técnica. Olha, vamos sentar aqui, vamos conversar como é que a gente pode dirigir isso de maneira mais efetiva. E bacana saber também que não teve ônus, né? Não teve gasto para o nosso país isso. E eu estava vendo só outro tribunal da Índia também, né? Tem acesso, tem essas parcerias firmadas. Não houve ônus ao erário público e a gente tem aí essa satisfação de dizer que um freio de arrumação foi dado ali, né? As pessoas que estavam agindo, né, desenfreadamente agora
estão mais alertas. Não, tem gente olhando, deixa eu ficar aqui quietinho, deixa eu controlar o que é verdade e o que não é. Doutora Tamiri, a gente já está no final, tá? Já me disseram ali a plaquinha 2 minutos, passou rápido, assunto super interessante. Já deixo aqui o convite para outras oportunidades, né? Ainda falta muito tempo para as eleições e como a velocidade é enorme, tenho certeza que teremos outros assuntos aqui em pauta para a gente trazer e informar, né, o pessoal que está em casa. Então, queria, assim, suas considerações finais e, principalmente, aquela porta aberta da comissão para que outros profissionais da área do direito batam lá e vão se informar e vão entrar aí nesse mercado e trazer mais tranquilidade para cidadãos normais como a gente. Olha só, primeiro eu queria agradecer, eu acho que é uma conversa para muitos minutos, né? A Comissão de Tecnologia ela está aberta, a OAB Bahia é uma mãe, uma casa de portas abertas, casa das liberdades. Minhas considerações finais efetivamente são, olha, não existe anonimato na rede, não tenha medo de procurar um profissional. A gente precisa punir essas pessoas que efetivamente acham que estão escondidas atrás do anonimato. Elas precisam ser punidas porque precisa parar, isso precisa parar. Essas pessoas precisam ter medo, essas pessoas ou grupos precisam responder perante a lei. Né? Enquanto a questão eu não vou ser punido e eu vou continuar, isso vai se perpetuar. Não é à toa que os crimes estão cada dia piores, cada dia a gente recebe mais números. Então, assim, não tenha medo. Eu acho que essas eleições realmente vão ser pautadas em redes sociais, todas, pela questão de custo, pela questão da velocidade, que se chega à informação. Os candidatos, eles devem estar assegurados de pessoas de marketing com conhecimento também em redes sociais, em mensagens instantâneas, em provedores de aplicação, também de uma assessoria jurídica eleitoral é importante, com parceiros também em direito digital. Eu acho que isso não é um gasto, é um investimento quando você faz isso. Para a segurança de todos, do candidato e da população. Exatamente, para a população principalmente, né? Eu estou pensando muito mais na sociedade que recebe a informação, né? Porque ela é importante, porque ela é o vetor, ela é realmente o vetor da mudança da sociedade. E a OAB está aqui, como sempre, de portas abertas para receber profissionais. Sou presidente há 4 anos da comissão uma mulher presidente, que bom. Né? Presidente da área de tecnologia, é muito difícil, eu acho que eu sou a única mulher 4 vezes presidente da área de tecnologia, o que me deixa feliz, o que mostra realmente a OAB ser uma OAB de portas abertas para mulheres, principalmente numa área tão masculina. Mas deixo o convite para todo mundo, fiquem à vontade, podem me procurar em redes sociais, na OAB, e a gente está de portas abertas. Muito obrigada, adorei nosso bate-papo. Você que acompanhou até aqui o nosso OAB na TV, obrigada pela companhia, pela audiência, né? O programa é exibido todas as quintas, às 13h30, e tem também a reprise aqui na nossa programação. E, além disso, a gente está nas redes sociais da TV Alba. Então, fica aí o convite para você sempre acompanhar e interagir com a gente. Beijo, obrigada pela audiência. Tchau, tchau.